Então, vamos agora analisar algumas questões sobre BNCC. Então, vamos lá, tá? Então, quando a gente trata de questões, é claro que a gente tem que analisar o contexto, porque em situação de prova e de prova longa, como é a nossa prova do PDE da Consulplan, a gente não pode ficar indo e voltando, senão as últimas questões a gente acaba chutando, né? Porque não dá tempo de ler. Então a gente tem que fazer uma análise bem feita, porque a gente vai passar por aquela questão uma vez só. Então vamos lá. A primeira questão, né, da Consulplan, da prova de gestor escolar, diretor e diretor auxiliar. Então vamos lá. De acordo com o artigo 35D da Lei 14.945 de 2024, como deve ser cumprida a Base Nacional Comum Curricular no ensino médio? Então, qual que é o tema central dessa questão? A BNCC e a sua aplicação lá no ensino médio, não é isso? Então, vamos ver as alternativas. Então, ó, como deve ser cumprida a BNCC no ensino médio? Apenas em áreas específicas do conhecimento, parcialmente de acordo com a escolha do aluno, integralmente ao longo da formação geral básica, adaptada a cada sistema de ensino de forma independente. Essa tá muito fácil, né? Um gabarito ainda, né, Nádia? Né, Nádia? Se aparece aí no vídeo, Nádia, que eu não tô vendo você. Na realidade, não tô vendo ninguém, só tô vendo eu. Todo mundo de câmera desligada. Muito bem, turminha. Letra C, integralmente ao longo da formação geral básica. Então, ela deve ser cumprida integralmente, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a um conjunto comum de conhecimentos e habilidades ao longo da formação geral básica e do ensino médio. Então, quando a gente fala ao longo, a gente já inclui o ensino médio. Então, vejam bem que a questão ela é da BNCC e ela fala também da lei 35, ó, o artigo 35D da lei 14.945 de 2024. Então, o que eu preciso passar para vocês em relação à interpretação de questões? Primeiro, a gente não pode, assim, já de cara, bater o olho no artigo e na lei. Por quê? Porque isso vai trazer um certo desespero para o candidato. Fala, nossa, eu não vou saber qual que é o artigo 35D dessa lei. Eu até lembro de algumas coisas da lei, mas especificamente desse artigo, eu não vou conseguir me lembrar, tá? Então, vocês separam primeiro o artigo, separa a primeira lei e foca no comando da questão. Então, como deve ser cumprida a Base Nacional Comum Curricular no ensino médio? O que é essa Base Nacional Comum Curricular? É o currículo, tá? Então, como que deve ser cumprido isso aí no ensino médio? Integralmente ao longo da formação geral básica. A letra A, totalmente incorreta, né? Porque ela não se limita a áreas específicas de conhecimento, mas ela abrange todas as áreas do conhecimento. A letra B também bem errada, porque ela deve ser aplicada integralmente, como está afirmado lá na letra C, e não assim de forma parcial, de forma opcional, né? Pela escolha do aluno, é uma opção. Não, tem que ser integralmente. E a letra D, né? Ela tá errada, porque o sistema ele tem flexibilidade de implementar as suas características. Essa flexibilidade os sistemas de ensino têm, tá? Então, ela não pode ser adaptada de forma independente. Ela tem que ter uma diretriz nacional comum e vai ser complementada, não adaptada, tá? Complementada com as especificidades de cada estado, de cada município, de cada instituição de ensino. Tá? Então, cuidado aí com a letra D, que ela pode dar, assim, uma certa dúvida
quando fala de adaptada a cada sistema de ensino de forma independente. Não. Os estados têm essa flexibilidade de complementar, mas não pode ser adaptada e muito menos de forma independente. Então, vamos para a questão de número 2 agora. Vamos lá. Essa é de prefeitura, né? É da Consulplan também, mas é uma prova de prefeitura para professor, no geral, de todos os componentes curriculares. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que define as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras de toda a educação básica, da educação infantil ao ensino médio. Ela tem como objetivo garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Por isso, é um documento importante para promover a igualdade no sistema educacional, colaborando para a formação integral e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Quanto à BNCC, assinale a alternativa correta. Então, vejam bem, a questão ela traz algumas informações sobre o documento, né? Então, ela coloca lá que ela define um conjunto de aprendizagens essenciais, ela coloca o objetivo, né? Que é garantir o direito a essa aprendizagem para a formação integral dos estudantes. E depois vem a questão: quanto à BNCC, assinale a alternativa correta. 30 segundinhos para vocês analisarem e mandar qual que é a correta. Margarete está ligeira. Já colocou lá a letra B. Mais alguém? Deixa eu ver meu xoxerete. Vamos ver aqui. Silvana colocou letra D. Marisete colocou letra B. A Nádia colocou e agora está entre D e B. Vamos analisar. Maria Josilda está na D. Então, vamos lá. Ó. Quanto a B, assinale a alternativa correta. Os alunos público-alvo da educação especial não precisam seguir a BNCC, pois eles têm currículo diferenciado? Joinha para cima ou joinha para baixo? Tá certo isso? Joinha para baixo, né? Os alunos público-alvo da educação especial, eles precisam sim seguir, né? Esse é o mesmo currículo, porém ele vai ter lá a flexibilização curricular, mas não significa que ele não vai ter esse conteúdo. Ele vai ser apresentado ao aluno público-alvo da educação especial de forma diferenciada. Então, essa não é essa que nós vamos assinalar. Letra B. Não há reprovação na educação básica, de acordo com a BNCC, pois o objetivo é garantir a aprendizagem de todos os alunos? Joinha para cima ou joinha para baixo? Tem que tomar cuidado com a educação infantil, hein? Ó, na educação infantil não há reprovação. Então, o aluno ele vai passando ali pelas fases da educação infantil. Mas na educação básica existe sim a reprovação, ok? Não vamos aí confundir com a nossa prática também. Então, de acordo com o documento, há reprovação sim. Então, essa está errada. Letra C. A BNCC propõe conteúdos iguais para todas as escolas da educação básica em toda a sua trajetória, não sendo permitido outros conteúdos? Bem errado essa, né? Porque existe aí a parte, tem o conjunto de conhecimentos essenciais que todos os estados têm que seguir, mais as especificidades aí dos estados que são complementadas. Então, está errado. Letra D. A BNCC propõe 10 competências gerais para a educação básica e o desenvolvimento dessas competências é essencial para assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes da educação básica.
Vamos explodir as palminhas, né? Porque essa é a correta. Então vamos lá. Elas são essenciais, né, para a formação dos estudantes, e essas competências elas têm o objetivo, né, a intencionalidade de desenvolver tantas habilidades cognitivas, as habilidades sociais, as emocionais, as culturais, que são necessárias. Lembrem bem que essas competências elas vão desenvolver habilidades necessárias para o desenvolvimento dos estudantes, para o exercício da cidadania e para o preparo para o trabalho, tá? Então vão estar voltadas aí para o desenvolvimento do aluno nesses aspectos, ok? Então a competência aí ela é essencial para garantir os direitos de aprendizagem dos nossos estudantes. Vamos para a próxima. Quem olhar no gabarito vai ficar com o nariz grande, hein? Questão número 3. Então, vamos lá. Vou ter que ler no meu papel aqui, porque ali está muito pequeno. Mais uma questão de professor de todos os componentes da Prefeitura de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. A organização estrutural da BNCC no ensino fundamental, como um todo, se dá por áreas do conhecimento, da mesma forma que acontece no ensino médio. Tal organização busca favorecer a comunicação entre os conhecimentos e aprendizagens das inúmeras disciplinas, chamadas de componentes curriculares. Cada área do conhecimento possui competências específicas. Sobre as competências específicas da BNCC, assinale a alternativa correta. 30 segundos para vocês analisarem. Cristina já conseguiu. Letra A. Cíntia, Nádia, tudo de letra A. Opa, agora acho que está todo mundo com letra A aí, hein? Vocês estão bem espertinhos, hein? Então vamos lá. Então, o que a gente está querendo saber aqui? A alternativa correta em relação às competências específicas na BNCC. Então, a questão ela vai estar falando do ensino, da organização estrutural da Base Nacional Comum Curricular no ensino fundamental. E ela coloca que essa organização ela está estruturada por áreas do conhecimento, assim como acontece no ensino médio. A questão deixa bem claro isso aí, que da mesma forma que é organizada no ensino fundamental, também é organizada no ensino médio, ou seja, por áreas do conhecimento. Então, vai facilitar o quê? A comunicação de conhecimento, de aprendizagem dos diferentes aí, entre os diferentes componentes curriculares. Então, tem uma articulação desses conhecimentos, dessas aprendizagens, aí de acordo com os componentes curriculares dentro dessas áreas do conhecimento. Por que a alternativa A, ela é correta, né? Ela possibilita essa articulação horizontal entre as áreas, ou seja, ela vai prever que cada competência específica de cada área do conhecimento lá no ensino fundamental, ela favoreça a articulação horizontal, ou seja, a integração, a comunicação entre esses componentes curriculares, né? Permitindo sempre aí uma abordagem interdisciplinar. Vamos ver as erradas agora. Letra B. Melhoram o horário de planejamento dos professores. Bem longe de estar correta. Organizam o horário de estudos dos alunos no ensino fundamental. Não atuam no sentido vertical, ou seja, de uma etapa para outra do ensino. Bem que a Consulplan podia colocar uma dessa na nossa prova, né? O que vocês acham? Explode em palminhas se vocês acham que pode colocar na nossa prova. Essa é boa, né? Para a gente gabaritar e não errar. Se alguém errasse, eu ia puxar a orelha.
Vamos para a questão de número 4. Também de professor, essa de educação infantil e ensino fundamental. Então, é professor 1, então é de anos iniciais. Então, vamos lá. Uma questão um pouquinho mais longa, que a gente vai ter que analisar alguns itens. A educação infantil, como documento normativo e norteador das práticas pedagógicas da primeira etapa da educação básica de todo o país, estabelece as aprendizagens essenciais e comuns para os alunos desenvolverem ao longo da trajetória escolar. Então, coloca aqui uma etapa da escolarização, que é a primeira, a educação infantil, e coloca aqui que ela vai estabelecer as aprendizagens essenciais e comuns, né? Essencial e comum, porque é para todo o Estado brasileiro, para os alunos desenvolverem durante sua trajetória escolar. Sobre a BNCC na educação infantil, analise as afirmativas a seguir. Essa nós vamos analisar juntos. Vocês vão colocando joinha para cima se vocês acham que está certo e joinha para baixo se vocês acham que está errado. A BNCC na educação infantil, ela é uma referência obrigatória de caráter complementar que abrange toda a educação básica, pública e privada do país, contempla as aprendizagens essenciais e comuns que todo aluno tem direito de desenvolver ao longo de seu trajeto na educação escolar? Para cima ou para baixo? Para cima, muito bem, tá? É uma referência obrigatória, tá? E vai abranger toda a educação básica, tanto para a rede pública como para a rede privada, tá? É um documento obrigatório para ambas, para o público e para o privado. E vai contemplar aí as aprendizagens essenciais e comuns. 2. Retoma o conceito de educação infantil, resgatando a importância dessa etapa na formação da criança, considerando-a como sujeito ativo. Concebe a criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social. Joinha para cima ou para baixo? Isso eles enfeitaram bastante, né? Parece que é tanta coisa para a educação infantil, não parece? Parece que é um conteúdo tão complexo para a educação infantil, mas não tem dúvida aqui, né? Então a base, ela retoma esse conceito e a criança coloca a criança aí como centro, né, no planejamento das atividades, como protagonista, como um sujeito ativo. Por isso que a criança observa, a criança questiona, ela levanta hipóteses, mas dentro dos conteúdos das interações e brincadeiras, dentro dos campos de experiências, de acordo com cada grupo de faixa etária, né? Se é bebê, se é criança bem pequena, se é criança pequena. Então, não é na complexidade de um aluno maior, mas dentro daqueles grupos etários propostos pela própria BNCC, correto. 3. A organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiência, que devem acolher as experiências e os saberes das crianças adquiridos em sua vida cotidiana e entrelaçá-los aos conhecimentos do patrimônio cultural. Joinha para cima ou joinha para baixo? Opa, parece que teve um joinha para baixo, o outro joinha para baixo. Então, vamos retomar lá. Ó. 3. A organização curricular na educação infantil, na BNCC, está estruturada em 5 campos de experiência? Isso está certo? Tá certo, né? O eu, o outro, o nós, fala, escuta, som e pensamento, né? Gestos e formas. Então, são 5 campos de experiências. Isso deve acolher as experiências e os saberes das crianças em sua vida cotidiana? Eu tenho que trazer o conhecimento prévio da criança? Certo também. E entrelaçá-lo aos conhecimentos do patrimônio cultural? Então, vou pegar esse conhecimento prévio e vou entrelaçar. Correto, então a 3 está certinho, tá? Joinha para cima.
Por enquanto, não tivemos nenhuma errada. 4. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto de práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Então, o que cabe ao professor, né? Ele tem que refletir, ele tem que selecionar, organizar, planejar certinho, tá? Todas estão corretas. Letra A, muito bem, tá? Então, essa tá bem fácil. Só deu dúvida um pouco em uma questão, mas a gente já tirou ela rapidinho. Vamos para a questão de número 5 agora. Em relação às competências gerais da educação básica, definidas pela Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa correta. 30 segundos para vocês analisarem. Então, a questão quer saber as competências. Em relação às competências, o que é correto? Pode falar, Alessandro. Componentes? Desculpa, eu não entendi. Da educação infantil, você quer dizer, né? Ah, tá. Os campos de experiências. Não, depende da aula. Isso. Isso. É, vai depender da aula. Não, não. O professor pode trabalhar um campo num plano de aula, dois campos, três campos, depende. Ou por dia. Isso. Então vamos lá. Deixa eu abrir meu chat aqui. Letra C. Vocês colocaram letra C. Nossa, mas vocês estão muito espertinhos, hein? Então vamos lá. Letra A. Competência entendida como domínio de conteúdos e procedimentos, sem articulação com atitudes ou valores relevantes à vida social e cidadã. Então, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado com algumas palavrinhas que aparecem nas questões. Então, aqui, ó, sem articulação. Isso aqui já indica que a minha questão está errada, tá? Porque é um conjunto de conhecimentos, é o chá, né? CHA, conhecimento, habilidades e atitudes e valores, né? Vai complementando esse chá. Então, sem articulação, jamais, já deixa a nossa alternativa errada. As competências gerais se aplicam de maneira isolada, né? Então, olha, que mais uma vez dá dúvida aqui, ó, leva ao erro. As competências se articulam de maneira isolada, jamais. Em cada etapa da educação básica, sem articulação entre a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E mais uma vez aqui aparece a sem articulação, que já indica também que a questão é errada. Letra C. Competência envolve mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, que é o nosso chá, para enfrentar demandas complexas da vida cotidiana, cidadania e mundo do trabalho. Perfeito, né? Então, correto aqui a nossa letra C. As competências gerais têm como principal objetivo preparar o estudante para o mercado de trabalho, desconsiderando, né? Então, ó, primeiro, principal objetivo mundo do trabalho? Não, não existe o principal objetivo. É o desenvolvimento do estudante, a cidadania e o trabalho. Os três caminham juntos. Então, já começa errando. Aí depois ela coloca lá, desconsiderando aspectos relacionados à cidadania
ou a vida cotidiana, o que torna também a letra D errada. Vamos analisar mais uma questão que dá tempo ainda. Número 6. A Base Nacional Comum Curricular é o documento que define as... Opa, acho que essa nós já vimos, né? Tá igual, desculpa a vergonha que eu passei. Vamos para 7. Coloquei duas questões iguais. 7. A Base Nacional Comum Curricular é o documento de caráter normativo, né? Ou seja, obrigatório, que delibera os conteúdos e aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo de sua trajetória da educação básica e tem um compromisso com a formação integral do ser humano. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, aqui definiu o que é competência nessa questão, né? Se fosse a mesma prova, já respondia a questão anterior. Sobre as competências gerais da BNCC, assinale a afirmativa incorreta, tá? Olha, tem muito candidato, mas muito mesmo, que fez curso comigo, que ficou por uma questão, duas questões, por não grifar bem aqui, ó, que eu canso de falar para vocês. Grifem bem o que vocês estão procurando. Agora eu estou procurando a incorreta, tá? Incorreta. Então vamos lá. 2 minutos, não, 30 segundinhos para vocês analisarem aí e achar o erro nos itens. Tá falando de competência. Está fácil também, né? Trouxe umas questões muito fáceis para vocês da Banca Consulplan. A Margarete já está respondendo a essa, né? A 7. Porque tem um monte de A aí, então já é a 7. Muito bem, meninas, né? Aqui, a hora que a gente iniciou, nós já vimos uma palavrinha aqui que não tem como, né? Depreciar, que competência é essa? Que vai depreciar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e selecionar as práticas diversificadas da produção artística cultural, tá? Então, depreciar significa menosprezar, né? Desdenhar. Então, isso não é uma competência aí da nossa BNCC. Aí a letra B, C e D, elas são as competências, né? Daí que trazem, que está dentro das 10 competências de acordo com o documento. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade, e exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, nós temos aqui 3 correta e uma que é falsa.